Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Gente, como eu tava lembrando como a minha mãe cantava para eu poder dormir. Ela cantava várias músicas de niná. Quando os meus filhos eram pequenos, eu também cantava. Eu ensinei a eles a dormir com um travesseirinho. Então, gente, tudo que foi passado pela minha mãe, eu passei para os meus filhos e agora eu vou passar com certeza para os meus netos. Sim, em breve eu já serei vovó. Meus filhos já estão grandes, crescidos, então todos esses costumes, todas essas tradições, né? As lendas, as histórias, esses momentos que os nossos avós nos contam, isso tudo a gente chama de cultura, né? De herança cultural. É o que os nossos antepassados deixaram para os filhos, que deixaram para os filhos, e aí foi passando de geração em geração. Na sala de aula, uma vez, eu estou bem me lembrando aqui, que eu já conversei com vocês sobre isso, vocês lembram? Sobre o que é herança de geração em geração? Pois é, nossa unidade de hoje vai falar da herança cultural africana. Então, mas tia, a herança cultural não é o que os nossos pais... Sim, tudo que é deixado de um povo para o outro, de um tempo para o outro, é chamado de herança cultural. Né? Os costumes, as tradições, as histórias, as cantigas de niná que acalentam tanto o nosso coração, tudo isso é cultura. E é cultura que foi passada ao longo dos anos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Não está distante do nosso dia a dia. Eu aposto que a mãe de vocês já contou alguma coisa que os avós ou que os pais dela já fizeram com ela, né? O papai já deve ter contado alguma coisa. As brincadeiras, como eram as brincadeiras antigamente. Isso tudo faz parte da nossa unidade, herança cultural. Aqui na nossa unidade vai falar em específico da origem da herança africana. Vamos ver? Vamos abrir o nosso livro, gente, na página 20. Na página 20 tem uma imagem de umas crianças brincando, né, com um cachorrinho. São crianças da raça negra, né? Ai, tia, mas é preconceito falar raça negra? Não, não é preconceito, tá? A gente tem as diferenças de raça e aqui nós vamos ver crianças da raça negra, são negros africanos, tá? Então vamos agora, que fazem parte do nosso dia a dia, nós convivemos com pessoas negras, assim como convivemos com asiáticos, assim como vivemos com os europeus, com os brancos, com a mistura das raças, isso é normal. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês, gente, é que herança cultural, esses costumes, é algo próximo da gente. A gente não vai estudar nada distante da gente. Então, é para vocês entenderem assim. Observe a imagem, esse lugar é o Quilombo da Barra, em Rio de Contas, na Bahia. É um quilombo. Quilombo é o lugar onde os negros, na época da escravidão, eles fugiam para poder se esconder de seus senhores e dos seus feitores, daqueles que maltratavam, de seus donos que mandavam maltratar. Bom, até hoje existem quilombos, só que hoje em dia não tem a escravidão do jeito que tinha antigamente, tá? Então, a gente até ouve falar nas reportagens sobre escravidão, mas não é desse gênero, desse tipo aqui. Então vamos lá. Você já ouviu falar de comunidades quilombolas? Como as crianças representadas estão se divertindo? Bom, elas estão aqui lendo, brincando, andando de bicicleta, né? Então, comunidade quilombola tem as mesmas atividades que vocês,
que uma criança que vive na cidade, que vive no campo, tá? Elas estudam, só que elas vivem numa comunidade onde elas compartilham da mesma cultura naquele lugar. Então, que é a cultura afro-brasileira. Então, vamos agora para a página 22. Então, vamos lá. Os descendentes de africanos são hoje mais da metade da população brasileira. Então, por exemplo, eu moro aqui, né? Eu posso ter uma descendência afro. Por quê? Porque eu posso ter o meu avô, eu posso ter o meu tataravô, né? Eu posso ter descendência, você saber que na sua família alguém foi ou é negro, tá? Ou teve descendência de negros, de africanos, ok? Então isso é descendente. São hoje mais da metade da população brasileira. A convivência com outros povos, como os europeus e os indígenas, levou à formação de uma nova cultura, que passou a ser chamada de afro-brasileira. Então, a cultura dos brancos, dos índios, se misturou com a cultura dos negros, tornando uma só cultura afro-brasileira. A mistura dos africanos com a cultura dos brasileiros, ok? A cultura afro-brasileira, que é essa mistura, manifesta-se em festas, costumes, culinárias, região. Além disso, o português falado no Brasil possui diversas palavras de origem africana, principalmente de língua banto. Alguns exemplos são cafuné, batuque e banguela. Olha, o Você Sabia, tia não vai ler com vocês, tá bom? Vocês vão ler pausadamente, marcando as ideias principais para a gente não perder tempo aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, olha, o que esse parágrafo quis dizer? Ele quis dizer que as culturas se misturam e muitas dessas heranças elas são deixadas, né? Lembram que a gente falou das palavras de origem indígena? Pipoca, jacarepaguá, jacaré, lembram disso? Pois é, as culturas elas se misturam e quando elas se misturam, elas deixam heranças para nós, povo, tá? Então, ó, por exemplo, a feijoada, que é uma alimentação muito que os brasileiros gostam, né? A feijoada é de origem africana, tá? Então, essa cultura de fazer feijoada, de comer, isso tudo foi passado. Então, hoje, nos nossos dias, nós alimentamos a cultura afro-brasileira, porque é a mistura da nossa cultura, dos europeus, a cultura dos índios com a cultura dos africanos. Beleza, gente? Página 23 é a nossa última página. Bom, na página 23 tem um vídeo, uma animação para vocês assistirem no livro interativo de vocês. Acho interessante vocês acessarem. Em seguida, vocês irão, gente, fazer uma pesquisa de brincadeiras, comidas, palavras, música ou esportes de origem africana ou afro-brasileira, tá? Então é só isso a atividade de hoje. E mais tarde eu encontro com vocês na nossa sala de aula no Google Meet, combinado? Vou mandar um link já, tá bom? Um beijo, crianças. Qualquer dúvida, não deixem de me perguntar, tá? Se cuidem, hein?